Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e nesse vídeo aqui te contar um pouco sobre as últimas informações do Colorado, notícias de antes, durante e depois da partida contra a equipe do Fluminense e que obviamente serve para te deixar bem informado. Esse vídeo é para Zapay. Se tu não pagou teu IPVA, saiba, daqui um pouco os caras vão começar a fazer, já tem, né? Porto Alegre então é uma em cada esquina, chega final de semana e tal, e não é só pra se bebeu e não dirigiu, não, é pra ver documento mesmo. Os caras olham, e aí aquela história, documento atrasado, não tem, os caras guincham, eles te mandam pagar, paga multa e vira um estresse. Quer pagar com tranquilidade? A Zapay parcela pra ti em 12 vezes no cartão. Eles são credenciados ao Detran e podem fazer isso. Baixa o aplicativo grátis, para baixar é grátis, consulta pela placa do teu veículo, tudo isso é grátis. Tu vai ver lá tudo que tu tá devendo pro governo. Bom, aí sim, tem que pagar? Coloca o cartão de crédito, parcela em 12 vezes no cartão. Usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Mas no mínimo dá um confere para ver se vale a pena para ti, se faz sentido. Na descrição, no primeiro comentário, o app da Zapay. Gente, olha só. A primeira coisa é que o presidente Alessandro Barcelos não estava nesta partida. Todo mundo já sabe, a gente já revelou aqui no canal, outros também falaram, tal, sobre a informação que o presidente foi para a Alemanha assistir a final da Champions League. Eu recebi que, por exemplo, o Grêmio recebeu um convite da Brax, que é uma empresa que comanda as placas de publicidade dos estádios do futebol brasileiro. Há uma informação no Beira-Rio que seria pela Adidas, no caso do Inter. Então, cara, Adidas, Brax, enfim, o fato é que o presidente não estava aqui. José Olavo Bisol, vice-presidente, também não estava com os jogadores no vestiário. Ele foi para uma viagem particular para a Europa. E o D'Alessandro não foi visto no estádio Beira-Rio. E há informações de que ele também não estava. O Vitor Grumberg, vice-presidente do Inter, junto com o André Mazzucco, diretor executivo, eram os caras que estavam no vestiário. Mas presta atenção, é um jogo do Campeonato Brasileiro em que o presidente, o vice e o D'Alessandro, que é uma figura exemplar, ou simbólica, aliás, não estavam com o grupo de jogadores. E aqui vem uma questão importante que a gente precisa linkar. Aconteceu um protesto, principalmente, eu acho que era o pessoal da camisa 12, pelo que eu pude observar ali, que fez um protesto na frente da vidraçaria ali do estádio Beira-Rio, aquela parte de vidraçaria que é onde os jogadores passam ou saem do vestiário, né? E teve um protesto da torcida. Lá pelas tantas, um desses torcedores de organizada falou que eles tiveram uma reunião de torcedores do Inter com integrantes do vestiário colorado no CT Parque Gigante e ali aconteceu uma garantia que o Inter não iria largar o Campeonato Brasileiro. E ele, até no meio da voz braba, disse assim, olha só, eu preciso falar para vocês não sabem, mas teve uma reunião das lideranças da torcida com os jogadores ou pessoas do Inter, ele não especificou, e ele disse, prometeram que não iam largar o Brasileirão e largaram. Bom, aí teve outros protestos, tipo é time que só ganha gauchão e tal, e crítica, mas isso é um ponto importante, nem nós sabíamos de fato da imprensa, não tinha vazado, que teve uma cobrança de torcedores organizados dizendo, olha, vocês estão largando o Campeonato Brasileiro fora e eles prometeram que não iam fazer, mas né, dentro de campo está sendo diferente. Também tem um relato importante do Fernando Becker, do Checha, repórter da TV, que estava cobrindo o jogo e os repórteres das rádios ficam atrás dos gols. O repórter da TV fica no centro do gramado, então ele tem algumas visões um pouco mais privilegiadas. Lá pelas tantas, o Fernando Becker disse, Paulo Paixão pediu para 6 jogadores, lembra que ele falou Tabata, tinha outros jogadores, para outros jogadores aquecerem e os jogadores fizeram cara feia. E ele teve que pedir 1, 2 vezes e cobrar todo mundo para os caras irem para o aquecimento. Cara, o Roger foi questionado sobre isso na entrevista coletiva e disse que não sabia que ia procurar se informar. Mas bom, nós temos um relato de um repórter que viu essa situação, que viu essa cena. Na boa, dá o tom. Né? Só isso, só esse fato isolado não quer dizer tudo. Mas no meio dessa situação, pô, o jogador tá com preguiça até de aquecer, é brabo, né? É óbvio que é uma informação que acaba sendo impactante. O Roger disse que não há uma explicação na sua entrevista coletiva sobre tomar gol cedo. Não há uma única explicação. E que basicamente ele indicou que ainda está procurando os motivos do que está acontecendo. Depois indicou que pode sim fazer troca de jogadores para mudar o cenário do que está acontecendo no Internacional. Sim, o Roger foi categórico, falou inclusive em mudar jogadores para tentar melhorar o que está acontecendo no Inter.
O Roger não poupou os jogadores e, de certa forma, falou que faltou energia no jogo, que é, como dizer, faltou vontade, faltou empenho, faltou... Pô, isso é duro do técnico falar. O Roger usa energia, mas todo mundo sabe o que ele quer dizer. E, entre outras coisas, disse, olha, no ano passado, o Inter se recuperou no Brasileirão, quando ficou só com uma competição. Mas daí, ele sabe que só dá pra ganhar nas Copas, título só vai dar pra ganhar nas Copas. Mas não dá pra cair nas Copas pra só depois se recuperar no Brasileirão, até porque o Brasileirão, além de tudo, é muito perigoso. O Roger tá dizendo claramente, dando luz alta nos seus jogadores. Gente, agora vem a parada. Vem uma parada aí pela frente, o Inter pega o Galo, tem 8 dias de parada, Valência convocado, Borré convocado, aí depois vai para os jogadores que ficam aqui, tem folga, depois os jogadores que ficam aqui ficam treinando, faz o último jogo, depois tem um mês de parada no Mundial. O detalhe é o seguinte, o Valência foi convocado e ele não tem condições. O Inter soltou uma nota ainda antes do jogo, dizendo, olha, Valência acaba de ser convocado, o Inter entrou em contato com a Federação Equatoriana dizendo não tem a menor chance do cara jogar. E eles disseram, não tem problema. O técnico deles lá, se o nome do técnico equatoriano é conhecido, tá? Conhecido dos brasileiros. Ele pegou e disse que não tem problema, convoca, porque ele é um cara importante pro elenco, é líder e tudo mais, e ele faz o tratamento aqui. E a única coisa, não dá pro Inter recusar, a única coisa que o Inter pode fazer acompanha o tratamento do Ener Valencia à distância. É isso que está combinado entre as partes. Também preciso te falar sobre Bernabéu. O Inter confirmou lesão grau 3 no Bernabéu. Sabe o que é isso? Que o Bernabéu tem uns 2 meses, quem sabe 3, no departamento médico. É a pior lesão muscular, é uma das piores, tá? Para não dizer a pior. Mas é uma das piores, é bem comum até que o jogador tenha. Grau 1 é muito fácil, grau 2 é considerada grave, grau 3, então, cara, é muito. Assim, ó, Bernabéu, velho, é papo para 2 meses. Talvez o Inter não vai sentir tanto, porque tem 10 dias, um jogo já foi, tem 10 dias agora, depois tem mais 30 no Mundial, então assim, só que vai voltar do Mundial e o Bernabéu não vai estar à disposição. É isso o que impacta, esse é o impacto dessa situação toda. Quero fechar aqui com Alan Benítez, que é o próximo reforço do Inter. O vice-presidente dos caras deu uma entrevista e, entre outras coisas, depois do Alan Benítez ter feito uma jogadaça, marcou um gol, o time dele venceu por 6-1. Praticamente tem tudo para ter sido um jogo fácil, eu não vejo o Campeonato Paraguai. Mas ele sai do campo de defesa, driblando todo mundo, chega na cara do goleiro e marca um gol. Lá pelas tantas, o vice-presidente deles, cara, eu tinha a anotação aqui, acho que apaguei. O vice-presidente dos caras deu uma declaração dizendo, olha, é verdade, o Alan Benítez, lateral direito, paraguaio, do Cerro Porteño, tem uma proposta muito boa do Inter de Grêmio, ele falou. Do Inter de Grêmio. E eu não queria que ele saísse, mas ele está disposto a aceitar esta proposta. Então, muito mais não deve ter o que fazer. Então, o Alan Benítez, nos próximos dias, será jogador do Inter, tá meio que na cara isso. Do Inter de Grêmio. Eles normalmente falam Inter de Porto Alegre, né? Mas o cara se confundiu lá. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.